Olá, estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa disciplina de planejamento estratégico. Eu sou a professora Luísa e na aula de hoje nós vamos falar sobre a análise do ambiente interno, olhar para o ambiente organizacional, para os recursos, para as capacidades da empresa, analisar esse ambiente interno para verificar as forças, as fraquezas dessa organização, para conseguir identificar vantagens competitivas. Então, o objetivo da nossa aula é compreender o contexto do ambiente interno a partir da análise do modelo que nós vamos conhecer, que é o VBR e também o VRIO. Então, a gente vai conhecer, falar, a respeito dos recursos e das capacidades do ambiente interno. Esse ambiente interno que a gente também chama de microambiente. A análise do microambiente, ela vai olhar, investigar os elementos internos da organização. Quais são esses elementos internos? E isso vai incluir a estrutura, a cultura, os recursos, processos e a concorrência direta. É importante uma avaliação que seja minuciosa dos pontos fortes e fracos da empresa. Por quê? Porque ela vai permitir compreender as dinâmicas dentro do nicho de mercado que a empresa se encontra. Então, avaliando aí esses recursos e essas capacidades. Para a gente compreender melhor, vamos falar de conceitos de recursos e de capacidades. Então, o que são recursos quando a gente fala de recursos na empresa? Os recursos referem-se a ativos controlados pela empresa, que vão abranger tanto elementos tangíveis quanto intangíveis, essenciais para o processo de produção da empresa, da produção organizacional. Então, recursos tangíveis, por exemplo, a eBay, que trabalha com leilões online, os recursos tangíveis é o seu site, o software, e os intangíveis é a marca no mercado de leilões. A colaboração entre os profissionais já vai estar voltada à capacidade. O que é a capacidade? Ela vai resultar da interação entre os recursos, constituindo um subconjunto de ativos. Essa capacidade é fundamentada no conhecimento e na informação retida pelo capital humano. A importância, do capital humano para as organizações, que vai englobar a competência como marketing, trabalho em equipe, colaboração entre as gerências. Então, no caso do eBay, que eu dei o exemplo, a capacidade é a colaboração entre os profissionais de desenvolvimento de software e a equipe de marketing, que vai permitir aí que eles tenham um resultado melhor, que tenham um sucesso nesse mercado de leilões. Então, compreendemos, o que são recursos e capacidades, porque a gente está falando da análise desse ambiente interno, que envolve a administração dos recursos e das capacidades que essa empresa tem. Aqueles recursos que podem ser, como a gente viu, tangíveis e intangíveis. E a capacidade, como eu vou utilizar, qual é as competências dos colaboradores, a capacitação para poder administrar esses recursos e como eu vou desenvolver capacidade utilizando os recursos que eu tenho. Então, a partir daí, nós temos a análise que a gente fala, do modelo VBR. Esse modelo VBR, ele é um modelo que vai analisar, então, duas premissas importantes, que estão fundamentadas no modelo VBR, que é a premissa da heterogeneidade e a premissa da imobilidade de recursos. Essa premissa da heterogeneidade, ele pressupõe que a empresa
ela pode possuir um conjunto diferente de recursos e capacidades. Então, esse modelo ele vai envolver os recursos e as capacidades, tá? A letra da professora não é tão feia assim não, tá? É a forma de escrever aqui no quadro. E aí ele vai influenciar esses recursos e essas capacidades. Mesmo quando as empresas atuam no mesmo setor, isso vai implicar que algumas empresas vão ser mais competentes do que outras. Então, a gente tem, né, a questão, por exemplo, da Apple ter um design melhor do que a IBM. E a imobilidade de recursos? A imobilidade de recursos é que algumas diferenças desses recursos que a gente falou, né, que traz essa heterogeneidade, elas possuem uma longa duração. E certos recursos, eles podem ser muito difíceis de ser transferidos de uma empresa a outra. Então, é justamente isso que vai trazer a vantagem competitiva, quando a gente fala, né, das vantagens competitivas. Essa capacidade, juntamente com os recursos, e a questão de você ter ali uma sustentabilidade naquela vantagem competitiva que você alcançou, como a gente deu o exemplo, né, da Apple em relação à IBM, desse design que ela conseguiu alcançar e que conseguiu um posicionamento ali também na mente do consumidor, você tem lá, né, a diferenciação dela em relação às outras empresas, essa heterogeneidade, e você vai ter a dificuldade de imitação, de outras empresas conseguirem, né? E daí esse recurso se torna, a gente fala imobilidade, né, do recurso, porque outras empresas têm dificuldade em copiar. Então, ela tem uma vantagem sustentável, né? Quando a gente fala dessa questão dos recursos e da questão da heterogeneidade e imobilidade. E aí a gente tem o modelo VRIO. Nós falamos no modelo VBR, mas nós temos também o modelo VRIO, que vai olhar então em relação ao recurso ser valioso, raro, né, difícil de imitar esse recurso do modelo VRIO, que envolve avaliar o potencial em relação à utilização dos recursos e a capacidade de uma empresa. Então, aqui a gente tem nessa figura, em relação à raridade do recurso, é quando ele não permite ali que outras empresas tenham esse recurso, mesmo que seja ali em pequena quantidade. Então, a gente vai analisar aqui, por exemplo, um recurso que ele não é valioso, tá? Aqui a exploração pela organização também não acontece, né? Ele não é raro. Então, você tem uma desvantagem competitiva aqui, porque você não tem nem um recurso valioso, nem raro, nem difícil de imitar. E quando ele é valioso, mas não é raro, você vai ter uma paridade competitiva. Por quê? Porque outras empresas podem copiar e ter o mesmo padrão do seu produto. Em relação aqui, você tem valioso e raro. Difícil de imitar? Não. Então, o que acontece? Você vai ter uma vantagem competitiva temporária. Então, quando você tem um recurso que ele é valioso e é raro, mas que não é difícil de imitar, você vai ter uma vantagem competitiva por um tempo, mas logo outras empresas vão copiar, né? Seja uma nova tecnologia que você adquiriu, que o custo não é tão alto, que outras empresas também podem adquirir, né? Ou algum outro tipo de recurso que pode ser facilmente ali copiado. Então, essa é a diferença. Você vai ter uma vantagem competitiva, porém, não vai se sustentar por muito tempo. Continuando lá. Valioso, raro, difícil de imitar? Sim. Então, você vai ter aí
a exploração desse recurso pela organização como uma vantagem competitiva sustentável, porque você vai conseguir manter aí por um bom tempo esse recurso e vai ter vantagem competitiva em relação às outras empresas. Aqui, ainda nessa outra figura, a gente vai ver em relação à capacidade ainda, mas ele fala das forças e das fraquezas, tá? Ele vai relacionar o recurso ser raro e valioso em relação às forças e fraquezas. Então, é valioso? Não. Também não é raro, também não é difícil de imitar, não pode, então, ser explorado como uma vantagem competitiva e acaba sendo uma fraqueza. Valioso, sim. Raro, não. Pode ser uma força, tá? Por quê? Porque ele é valioso. Ela pode, sim, usar esse recurso como uma força. É valioso? É. É raro? Também. Difícil de imitar? Não. Pode ser uma força e uma competência distintiva ali em relação à concorrência, que logo também vai poder, né, imitar e ter isso como uma força. É valioso? Sim. É raro? Também. É difícil de imitar? Sim. Então, pode ser explorado como uma vantagem competitiva e uma força, né? Uma força e competência distintiva que é sustentável. Então, aí a gente vê, né, esse modelo VRIO, a gente consegue perceber exatamente, né, os recursos, como eles podem ser raros, valiosos e o quanto que eles podem ser ou não fáceis de imitar, e é isso que vai diferenciar se vai ser uma vantagem competitiva sustentável ou não, e como que isso vai exercer ali em relação às forças e fraquezas da organização. E agora a gente tem aqui a cadeia de valor, para a gente compreender em relação, né, ao ambiente interno, como funciona essa cadeia de valor. Então, como a gente tem aqui nessa cadeia de valor, as atividades, elas são segmentadas em atividades primárias na organização e atividades de suporte. As primárias, elas vão envolver os aspectos relacionados, né, à questão da logística, da entrada, do processo de produção em si, processo de fabricação, de prestação de serviço, saída do produto, né, as estratégias de marketing, de vendas, serviços pós-vendas, né, suporte aqui que a gente fala ao distribuidor e atendimento ao consumidor, que envolve aqui o serviço pós-venda também. E a gente tem, no caso, nas atividades de suporte, vai envolver a estrutura, tá? A infraestrutura, o planejamento, as finanças, os serviços jurídicos, e vai envolver também a questão das compras, né, da pesquisa, do desenvolvimento da tecnologia, do design, que são atividades de suporte a essas atividades primárias, que são as atividades essenciais da empresa. Então, quando a gente olha para essa cadeia de valor aqui, a gente vai observar que as vantagens competitivas que são identificadas pela empresa, quando a gente vai analisar os recursos, elas podem ser de curto prazo, quando o concorrente ele tem acesso, né, aos mesmos recursos e também aos mesmos equipamentos. E as vantagens competitivas, elas podem ser sustentáveis quando esses recursos eles são difíceis de imitar. Então, quando a gente vê a cadeia de valor, a gente observa a forma como a organização ela vai administrar, a forma como ela vai, né, trabalhar aí o desenvolvimento também das suas atividades e aqui o desenvolvimento dos recursos humanos, do seu capital intelectual. Então, os recursos, né, juntamente com as capacidades, eles vão
influenciar na vantagem competitiva, vão influenciar se a empresa ela vai ter uma vantagem competitiva em relação à concorrência, nas forças, nas fraquezas que essa empresa tem em relação à concorrência. Então, se a empresa ela tem recursos que são raros, que são difíceis de imitar, ela vai ter uma vantagem competitiva. Se esses recursos, se ela conseguir manter esses recursos por um bom tempo aí, que eles forem difíceis de imitar, essa vantagem competitiva ela vai ser sustentável. Então é importante que a empresa conheça quais são os seus recursos e quais são as suas capacidades e a partir daí trabalhar em cima disso. Eu sei que eu tenho essa força aqui, então eu preciso mostrar isso para o meu cliente, que eu tenho esse diferencial, transformar ele em uma vantagem competitiva perceptível pelo cliente. E se eu tenho uma fraqueza, eu preciso trabalhar em cima dessa fraqueza para que eu possa melhorar, para que eu possa minimizar ou até mesmo eliminar essa fraqueza. Com isso, nós finalizamos o tema da nossa aula e eu desejo a você bons estudos.